Boa noite, pessoal. Hoje é uma continuação dos dois últimos tutoriais em que eu mostrei um pouco para vocês, de forma bem introdutória, como fazer uma análise dentro do Boris, que é um programa de comportamento animal. Basicamente, os dois primeiros tutoriais, eu mostrei para vocês como criar um projeto dentro do Boris, cadastrar os comportamentos que vão servir como referência para uma posterior análise, como salvar esse projeto, né, de forma a não perder as informações, e também mostrei para vocês como criar uma nova observação e como determinar o indivíduo focal. Então, se vocês puderem ver aqui, basicamente eu já teria gravado, né, esses comportamentos que aparecem aqui no comando superior da tela. E a ideia agora é a gente ir para a terceira fase, que seria a análise propriamente dita. Então, vindo aqui para o Boris, pode ver que é a mesma coisa que a gente viu lá no segundo vídeo. E a ideia agora é, como eu havia falado, é iniciar a análise. Então, basicamente, quando nós clicamos aqui para uma nova observação, vamos colocar o título da nossa observação, uma descrição do que você está fazendo. Então, por exemplo, no meu caso, eu poderia colocar: estou analisando a interação entre cupins, hospedeiros e inquilinos em placas de pedra. Claro que essa descrição ela pode ser muito mais detalhada e muito mais clara, mas é apenas para não perdermos tempo com isso, porque já foi tratado no segundo tutorial. Então, aqui nós clicamos nessa primeira opção quando a gente quer trabalhar com vídeos que já estão, por exemplo, no seu computador. Então, eu venho aqui, né, adicionar a mídia, que é a que eu vou analisar, e deixa eu abrir aqui um dos meus vídeos para que a gente possa trabalhar nisso. Então, digamos que eu fosse analisar esse vídeo, clicaria aqui em Open, certo? E poderia já clicar em Start. Vocês podem ver que está dizendo aqui que o teste 01 já foi feito por mim. E isso é muito bom porque, por exemplo, se houvesse duplicação, o próprio programa já me informaria que não seria possível porque eu já teria feito. E aí, isso acaba confirmando realmente aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Deixa eu mudar aqui, só para a gente seguir com a análise. Start. Então, basicamente, vai aqui aparecer o vídeo. E aqui, à esquerda, está os comportamentos que eu cadastrei. Aqui está os subjects, que eu também falei nos demais tutoriais. E se vocês prestarem bastante atenção, aqui embaixo está dizendo que não tem nenhum objeto focal selecionado. Quando você está trabalhando com mais de um objeto focal, por exemplo, eu quero ver o comportamento de operários hospedeiros, e eu quero ver o comportamento de operários inquilinos. Então, eu teria que ter criado dois subjects diferentes, porque toda vez que eu observasse uma mudança de comportamento em um operário hospedeiro, então a letra que eu clico no teclado ela é diferente da letra que eu clicaria quando, por exemplo, registrasse um comportamento do hospedeiro inquilino. Então, usando aqui o meu projeto como exemplo, eu até havia dito no último tutorial que era importante para mim saber se eu estava trabalhando com um cupim de mesma espécie ou um cupim de espécie diferente. Então, digamos que eu estivesse observando aqui um cupim de mesma espécie, né? Nessa placa eu tenho uma mesma espécie de cupim, que seria o Constrictothermes cifergaster. Então, basicamente, ao iniciar a análise, eu clicaria aqui na letra que representaria o cupim que eu estou trabalhando, né? No caso aqui, como é a mesma espécie, seria um qual específico. Eu estou clicando aqui em Q no meu teclado, que provavelmente vocês não vão ouvir, mas tem um barulhinho. No default do Boris, não vem com esse barulho, mas existe uma configuração que é muito fácil de ver através do PDF do Boris, como colocar essa musiquinha, né, esse toque, porque te faz ter certeza que você clicou no seu teclado, de fato, naquela letra. Nesse caso aqui, quando eu cliquei em Q, aqui já mudou o meu objeto focal. Se eu não quisesse trabalhar com qual específico, vou clicar aqui no W.
pode ver que já mudou também. E isso é muito importante, isso precisa, você precisa observar isso e ter cautela em realmente clicar isso, para que você não confunda a sua análise. Porque imagine se, por exemplo, eu estivesse observando um COI específico, mas aqui embaixo tivesse hétero específico. Então, o programa ia contabilizar a mudança de comportamento para um hétero específico e não para um COI específico. Depois disso, né, depois de mudar o objeto focal, eu posso realmente iniciar aqui a análise. Então, basta eu clicar aqui, ó, nesse play, você vem aqui nessa aba de ferramentas, no segundo símbolo, e quando eu clico, ó, digamos que eu estivesse observando esse cupim, ele tá ali, ó, caminhando, caminhando, e aí eu fico sempre observando ele. Aqui embaixo, o vídeo, ele vai contando, são 5 minutos de vídeo, então, pode ver que vai se movendo essa bolinha, porque o vídeo está rodando. E vamos imaginar, por exemplo, que eu estava observando aqui, né, esse cupim. Uma coisa que é bem interessante, pessoal, e que é uma dica. Muitas vezes, o bicho, ele some literalmente da sua frente. Então, é importante você realmente fixar nele, de maneira que você não desvie o seu olhar. Porque você acha que não perde o bicho, mas você perde. Então, ó, digamos que esse cupim aqui, ele foi lá, ó, e antenou com outro cupim, né? Ele tocou nele. Imediatamente, eu clicaria na letra A do meu teclado. Quando eu clicasse na letra A, apareceu aqui, ó, que o cupim antenou. Mas tem um detalhe, tá dizendo aqui que ele iniciou o evento. Só que o evento foi muito rápido, foram menos de 3 segundos. Então, eu teria que ter clicado no teclado uma vez a letra A, e aí começaria o evento, mas assim que o evento terminasse, eu já clicaria no A novamente. E aí, ó, eu teria aqui o stop. Isso é uma outra coisa que vocês precisam prestar atenção. Todo evento, ou seja, toda mudança de comportamento, ela precisa ter um start e ela precisa ter um stop. Se você clicar na letra do seu teclado apenas uma vez, o programa vai dar um erro na hora de contabilizar os registros. E aí você vai acabar perdendo aquela observação, porque você vai ter que excluir aquela linha. Digamos agora, por exemplo, que o cupim não antenou, sei lá, o cupim aqui, ele fez um comportamento de ataque, eu vi que ele atacou, e quando ele atacou, o que é que eu faço? Eu vou clicar na letra B do meu teclado, Start, ao mesmo tempo, ó, durou 2 segundos, Stop, e aí eu vou fazendo isso para cada comportamento. Uma coisa que é importante também prestar atenção é que aqui, ó, a minha chave, o meu registro, ele é feito com letras maiúsculas. Então, se eu clicar aqui no meu teclado no A minúsculo, eu estou clicando aqui, ó, e não está aparecendo nada aqui. Mas quando eu mudo aqui, eu vou clicar agora no A maiúsculo aqui no meu teclado, pode ver, ó, que já apareceu aqui, ó, Start e Stop. E aí eu vou fazendo isso com cada um dos comportamentos. Uma outra coisa que vocês devem prestar atenção, por exemplo, não tem certeza que o cupim ou o bicho, na verdade, que você observou mudou o comportamento? Então você pode aqui, ó, voltar para realmente ter certeza, dizer, não, ele realmente atacou. E aí você pode ver que quando você volta aqui embaixo, ó, aqui no canto lateral esquerdo ficou vermelho, porque você está voltando o vídeo e você acaba encontrando um dos momentos que você tinha marcado o registro de um comportamento. Aí eu digo, não tenho certeza, então deixa eu voltar aqui um pouco e ver se foi realmente isso. Você pode também parar o vídeo, certo? Ou você também pode aqui, ó, adiantar. Quando você clica aqui nesse mais, pode ver que aqui vai mudar. Estava na velocidade 1, agora está 1.3. E se eu quiser que volte ao normal, basta que eu clique aqui, ó, no igual. Quando eu clico no igual, ele volta novamente. E aí, você deve fazer isso durante todo o vídeo que você estiver observando. Há várias metodologias. Há pessoas que gravam por 5 minutos, como no caso eu. Há pessoas que gravam por 7 minutos, por 10 minutos, por 20 minutos. Não importa o tempo que está sendo gravado. A ideia é sempre a mesma. A análise é feita da mesma forma e o registro de comportamentos também é feito da mesma forma. Então, basicamente, essa é a análise. Como eu falei, é algo bem simples, só são alguns detalhes. E uma coisa que talvez não seja tão simples de início é que
parece ser muito fácil, né? Literalmente só clicar na letra do teclado 2 vezes. Mas, gente, eu digo por experiência, os meus primeiros vídeos foram muito difíceis. Porque no caso aqui dos bichos que eu tenho trabalhado, os cupins, eles mudam de comportamento muito rápido. Então, quando eu clicava no A, por exemplo, dizendo que eles estavam antenando, quando eu menos prestava atenção, eles já estavam realizando outro comportamento. E aí eu já tinha perdido o comportamento anterior. Muitas vezes ficava só uma dessas linhas, só tinha start e não tinha stop. E aí a análise dava errado várias e várias vezes. Então, para ser bem sincera, possa ser que nos primeiros vídeos vocês não consigam render. Vocês tenham que fazer várias e várias e várias e várias vezes. Mas aí você vai pegando o ritmo e os vídeos, a cada vídeo vai ficando cada vez mais fácil. Mas a ideia basicamente é essa: prestar atenção se você escolher o objeto focal correto, prestar atenção aqui se o comportamento tem start e stop, olhar também a velocidade do vídeo, se não está acelerado demais, e também, se tiver dúvida, tá sempre voltando aqui para ter certeza que você registrou o comportamento correto. Basicamente é isso, e no próximo tutorial eu vou mostrar para vocês como exportar, né, os seus resultados e também como visualizar esses resultados em gráficos, que são gráficos simples, mas são gráficos que já nos permitem fazer algumas considerações. Eu espero vocês no próximo tutorial. Tchauzinho!